Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Dis, disciplina espirituais. Deixa eu só pegar meu material ali. Bom, existe mais ou menos pela leitura que eu fiz do material, existe mais ou menos ah, acho que é 12 disciplinas espirituais, biblicamente falando. Eu não estudei todas, mas eu vou trabalhar somente com 4, que é mais falada na palavra do Senhor, na Bíblia, que são essas que eu vou anotar aqui agora. Primeiro, meditação. Vou botar por ordem. A oração, o jejum e o estudo da meditação. Dá para entender minha letra aí? É estudo da palavra. Meditação, oração, jejum e estudo da palavra. Seria legal se vocês viessem todos para cá, que aí eu vou escrever no quadro aqui, fica mais fácil, Maria. Rosa. Seria legal vir todo mundo para cá, para essa fila. Pode ser aqui na frente, aqui. Que toda a minha disciplina, como eu não vou usar os slides esse semestre, vai estar todo no quadro negro. Quadro negro não, no quadro. No quadro branco. Dá para ver, Larissa? Então, as disciplinas espirituais, meditação, oração, jejum e estudo da palavra. Amém? Bom, eu vou ter 5 aulas com vocês no máximo esse semestre inteiro e eu vou dar uma, uma geral de todos esses aqui, cada um, trazendo os versículos bíblicos, direcionando, mostrando o porquê de cada um. E aí na próxima semana, na minha próxima aula, eu vou falar somente sobre meditação. E na meditação, eu gostaria que cada um meditasse um texto, seja ele qual for, e aqui vocês vão apresentar para mim, não apresentar no sentido assim, a Maria Rosa meditou sobre o Salmo 24, exemplo. Então ela vai falar bem assim, no Salmo 24 eu meditei, porque eu vou dizer o que é meditação hoje. E aí, na próxima aula eu gostaria que você, eu meditei nesse texto e nesse texto eu entendi que o pensamento de Deus, ou Deus fala dessa maneira, ou a forma de Deus dizer, ou a forma de pensar minha estava errada, porque a de Deus é dessa, porque é na meditação, que eu percebo, por exemplo, como Deus age em determinados momentos e em determinadas situações da nossa vida. É só na meditação. A oração, eu pego essa palavra e oro em cima da palavra de Deus para receber aquilo que Ele tem para a minha vida. No jejum, são exercícios espirituais para o meu corpo, para matar. E geralmente, todo mundo fala assim, para matar a carne, para fazer isso. O jejum que eu uso com o propósito de poder o meu espírito estar mais livre para ouvir o que Deus quer falar sobre determinada coisa, sobre alguma oração, sobre alguma intercessão, sobre a palavra ou o versículo, ou o texto que eu estou dizendo. É no jejum que eu consigo ouvir Deus de maneira mais correta. Porque eu estou deixando com que a carne ela não tenha vontade naquele dia.
Essa semana, essa segunda-feira e a semana passada e a retrasada eu fiquei em jejum pelo menos 2 vezes por semana, para poder eu perceber. E às vezes no jejum você percebe o que sua carne está descontrolada ali naquele momento. No primeiro dia que eu fiz jejum mesmo, eu fui para a escola, mas eu fiquei o dia inteiro irritado. Eu calado, mas eu estava irritado com as pessoas. Por quê? Porque eu acho que eu estava processando tantos pensamentos e ao mesmo tempo eu não dando comida e vazão à carne, que eu comecei a perceber como é que eu estava na minha alma. Então, o jejum serve para mortificar a carne, serve para orar por intercessão, por alguma libertação de pessoas. Existem vários momentos em que o jejum funciona. Mas no meu caso aqui, eu estava justamente mais disposto a ouvir através do Espírito Santo, a falar ao meu espírito, aquilo que eu gostaria de estar ouvindo Deus falar. O estudo da palavra, ele é diferente da meditação. Na meditação eu sei como Deus age ou como Deus pensa a respeito daquele assunto. Mas no estudo da palavra, ele me ensina como executar a palavra, mediante a fé e mediante a fé na palavra de Deus. Meditação, eu entendo o que... Exemplo, o povo de Israel saiu de Canaã para... deixa eu pegar aqui um exemplo de meditação. Números 14. Números 14. Tá aqui? Vamos lá, vou fazer uma meditação nesse texto, tá? Olha lá. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos trazer o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não seja rebeldes contra o Senhor e não temas o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco e não tem mais. Deixa eu só mudar a leitura da... É. Tão somente, no 9 aí. Tão somente não seja rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo e o Senhor é conosco, não tem mais. Bom, eu queria chamar a atenção aqui desse versículo aqui, ó. Levantemos o capitão Josué, dizendo a terra pelo qual... Aqui. Em muitos momentos da minha vida, enquanto eu estava caminhando com o Senhor,
Então, quando eu chegava em determinado momento da minha vida em que eu estava caminhando na promessa ou na palavra do Senhor, e de vez em quando via gigantes ou problemas ou circunstâncias que eu não poderia encará-lo de maneira eficaz, segundo a minha força, segundo aquilo que eu podia fazer, aquilo que estava ao meu alcance, os problemas diários da minha vida, assim como eles tinham um problema de entrar na terra de Canaã, então eu falava bem assim: nossa, será que Deus me trouxe esse lugar para poder me humilhar ou para dizer o quanto eu era pecador? Eu não sei se vocês já passaram por esse momento de passar por momentos difíceis na sua vida e aí as circunstâncias não parecem nada agradável para você e aí você pensa assim: pô, será que foi o Senhor que me trouxe a esse lugar? Porque as coisas não está sendo legal, não está sendo agradável. Tem sempre uma luta atrás de luta, é, problema atrás de problema. Aí você pensa assim: será que foi o Senhor que me trouxe a esse lugar? E aí nesse texto, meditando nesse texto, ó, tão somente não seja rebelde contra o Senhor. Não, não de cá. Então eu pensava igual esse povo olha lá. E por que nos traz, Senhor, a esta terra? Para que caiamos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa ou morta? Foi para isso que o Senhor trouxe essas pessoas aí até esse lugar? Claro que não. Porque Deus tinha dito para essas pessoas: eu vou fazer você entrar na terra da promessa e vou fazer você entrar na terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel. Ele não disse que ele trouxe como surpresa assim: ah, eu trouxe você para esse lugar e quando chegar lá eu vou te matar. Eu vou trazer desonra para sua vida. Eu vou matar suas esposas, eu vou matar seus filhos. Foi para isso que Deus levou o povo de Canaã? Foi para isso? Claro que não. Mas eles se entender o plano e o propósito de Deus, ou crer na promessa que Deus tinha dito assim: vou levar você da terra do Egito, deixar de você ser escravo, para uma terra que mana leite e mel. Lá vocês governarão. Lá vocês possuirão a terra. E na cabeça dele, por eles não mudarem a mente, ou não entenderem o propósito de Deus, ou não entenderem que as circunstâncias e os problemas vão se levantar quando você estiver chegando na terra da promessa, ou no lugar que Deus te colocou, ou no lugar que é a promessa que Deus tem para a tua vida, vai acontecer os seus problemas por causa de Deus, não por causa de Satanás. Ele não vai querer que você entre na terra da promessa ou receba a promessa que o Senhor quer te dar. Por quê? Porque quando você recebe a promessa, você se torna autoridade naquele lugar e Satanás tem que sair. Ou seja, o povo entrou na terra de Canaã, ele tinha que possuir, ele tinha que destruir o povo, limpar aquela terra da idolatria, do culto aos pagãos, de tudo que era ruim daquele lugar. E quem era que ia governar? Deus, através daquele povo. E na hora que ele chegou nesse lugar, eles pensaram assim: Deus trouxe aqui. Por quê? Porque os gigantes e os problemas são grandes, porque eu tinha que lutar, era eu que tinha que entrar na promessa, mas crendo na palavra. E somente Josué entendeu isso e Caleb. Não, 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 peraí. Deus não trouxe a gente para poder a gente morrer. Ele trouxe para a gente herdar a terra da promessa. E assim, Deus está conosco e não com eles. Primeiro ponto. Porque quem está com Deus é maior, correto? Depois ele falou bem assim: essa terra é muitíssimo boa, porque é a terra que realmente o Senhor disse que ia me nos dar. Ou seja, confessou a palavra, confessou a promessa, creu na promessa. Porque quem crê, confessa. E depois, ele falou bem assim: como que Deus ia pegar essas pessoas, matar as mulheres, as nossas crianças? Como é que ele ia matar se eles tinham que possuir a terra? Era o mesmo entendimento que Abraão estava dizendo assim. Deus falou para Abraão: Abraão, o filho da promessa é esse que eu quero que você sacrifique. Aí ele poderia pensar: ué, mas o Senhor me deu e agora está pedindo que ele morra? Como é isso? Abraão creu exatamente como Deus queria. Mesmo que eu mate meu filho, Deus é poderoso para ressuscitar. E foi o que aconteceu com Jesus na cruz. Mesmo que ele morresse, ele ressuscitaria. Mas é só na meditação
que eu consigo perceber essa diferença e mudar a minha mente e o meu conceito e meu entendimento a respeito do que Deus está dizendo na palavra. E eu não posso somente chegar aqui, o pastor ou o Marcelo, ou seja lá quem for, chegar aqui pregar, e às vezes ele tem um entendimento dele, e o meu entendimento sobre essa questão é qual? É importante que você tenha um entendimento, uma leitura a respeito dessa, mesmo que ele pregue e você não tenha feito a leitura, em casa você faz a sua leitura e pede ao Espírito para poder falar contigo. E ele vai falar contigo, porque Deus é um Deus que se comunica. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o pastor, o Irã, o Marcelo, ou o Giovanni, ou o Rafa, ele tem uma maneira de enxergar as escrituras. Mas eu tenho um outro momento de escritar. É a mesma escritura com outro entendimento. Exemplo disso, João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um teve um entendimento diferente da pessoa de Jesus. Em Mateus, ele é o filho do homem. Ou seja, ele está fazendo a referência de Ezequiel. Porque o filho do homem tem que ser levantado. Ele está sempre dando função ao filho do homem. Então, para ser filho do homem, ele escreve muito sobre o Velho Testamento. Já Marcos, ele é para João, ele é o Cordeiro de Deus. Ou seja, João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando sobre o sacrifício de um homem que viria substituir o Cordeiro. Já em Marcos vai falar, como ele prega para os gentios, ele vai falar, ele diminui todo aquele contexto judaico e ele só prega Jesus como o Salvador. João e Lucas, o Lucas não viveu com Jesus. O Lucas ele viveu com Paulo e ele era médico, como a doutora Edna. Mas ele pegou o relato da Maria Rosa e falou assim, então, me conta teu relato com Jesus quando você andava com ele. Aí ele contava um texto. Chegava para o Jaime e falava assim, Jaime, você andou com Pedro, com Jesus, né? Me diz o que é que ele falou. O que é que ele falou? Aí ele ia lá, fazia um relato, copiou tudo e jogou. E ele é o Lucas. Fala. Pode falar baixinho, só para o pessoal. Vai lá. Eu entendi igual a aula do pastor Gil. O pastor Gil foi semana passada, né? Pastor Gil, semana passada. Então, assim, o que eu entendi bem foi em cima do público-alvo. Marcos, ele tinha um público, que era Exato. grego, sei lá, eu não lembro agora. Gentios. Só lendo aqui. E Mateus tinha um outro público. Exato. E assim foi. É o que você quer dizer, não seria exatamente coisas isso. diferentes, mas o público que ele precisava Alcançar, então as palavras eram diferentes. O Espírito moveu com ele através de palavras com o mesmo sentido, mas diferente pessoa, para diferentes coisas para um público-alvo. Era exatamente isso. Marcos, por quê? Porque Mateus estava escrevendo para os judeus. Mas Marcos não escreveu para os judeus. Ele escreveu para os gentios. Lucas. Exatamente. Exatamente. E também, na verdade, como eles estavam sobre a tutela do Espírito Santo, então o Espírito Santo conhecia aquelas pessoas. É muito bom você estar pregando diretamente com o Espírito, porque o Espírito sabe o que é que vocês estão pensando e vai direto às suas necessidades, né? Por isso que é bom a gente orar e jejuar também, porque a gente mata a gente e deixa o Espírito aceso, tá bom? Então, você entendeu o que seria meditação? Diferente do estudo da palavra. E o estudo da palavra, o que é que ele vai dizer? Meditei. Então Deus não leva ninguém ao lugar da promessa para poder humilhar, para poder desonrar, para poder destruir, para poder fazer nada. Mas o povo de Israel pensou que era isso, olha lá. E Moisés dizendo, não, o Senhor vai nos tirar de uma terra da escravidão para uma terra que manda leite e mel. Estava escrito isso, estava falado isso o tempo inteiro. Deus fazendo milagres, maravilhas, cobrindo durante a noite uma nuvem de fogo, durante o dia uma nuvem para proteger,
batendo na rocha para sair a água. Ou seja, enquanto você caminha na promessa, às vezes tem dificuldade, mas não passa necessidade, é diferente. Não às vezes tem escassez, mas não tem falta de nada. Mas onde é que o Senhor queria levar? Para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, onde tinha provisão de alimentos, tinha provisão de riqueza, tinha provisão da presença do Senhor, tinha provisão de tudo que um homem ou uma mulher precisa. Primeiro Deus, para direcionar, e depois a provisão material para se comer. Eu sempre falo, no lugar onde Deus quer nos levar, da promessa, onde o Senhor nos leva, tem sempre 4 P's, que é provisão, provisão, paz, ele nos leva a ter paz naquele lugar, tem a provisão, tem a palavra e tem a presença. Quando nós não obedecemos, a paz não existe, a presença não existe, a provisão vai depender muito da minha força e não da bênção do Senhor. E quando você está debaixo de uma palavra, a provisão sempre aparece da onde não deveria existir. Lembra de Isaac? Quando ele falou, pensou Isaac em descer para o Egito por causa que estava passando necessidade de água, né? Que estava tendo como chama isso? Quando falta água num lugar, fica seco, sequidão. E aí o Senhor apareceu para Isaac e falou assim, não desça para o Egito. Neste lugar eu vou fazer cumprir a promessa que eu prometi ao teu pai. Isso é Gênesis 26, 1, capítulo 1 inteiro. E aí o que acontece? Ele começou a plantar numa terra seca, olha só, ele plantou numa terra seca e todas as sementes deram fruto a 100 por 1, ou seja, cada semente gerou fruto. Provisão, mas era numa terra seca. Como que essa semente... Só que aí a luta veio porque os filisteus que não tinham provisão de água e por consequência não tinham provisão da escassez, do alimento, porque eles trabalhavam em lavoura. O que é que aconteceu? Eles se levantaram e falaram, sai dessa terra porque essa terra me pertence. Pegou a plantação de Isaac e expulsou a família de Isaac. Quando fala assim, expulsou a família de Isaac, não é só Isaac. Isaac tem mulher, tem vários pastores, tem várias pessoas que ajudavam dentro da casa, tinha os escravos, tinha um monte de gente. Ou seja, imagine, estou hospedado aqui, alguém fala assim, começou a produzir coisas aqui, trazer provisão, alguém fala assim, saia desse lugar, porque esse lugar é meu. E foi, mano, mas aí eu tenho que desarmar as tendas, amarrar as ovelhas, amarrar os bodes, amarrar tudo, para depois ir conduzindo para outra terra. Isso é desgastoso? Muito, né? Mudança eu já mudei, perdi as contas de quantas vezes já mudei em todo esse momento, em 20 anos como missionário. Então, às vezes o Senhor te leva para algum lugar e você tem que sair, tá tudo bem, agradecer. Por quê? Porque lá é aquele lugar bacana e esse daqui já terminou, o ciclo já foi. Então, meditação e estudo da palavra são duas coisas diferentes. Meditar é eu ser transformado pela maneira pela qual Deus pensa a respeito desse assunto. Então, Deus queria levar o povo à terra da promessa. Mas o povo, sem entender o pensamento de Deus, falou, Deus nos trouxe para nos matar. Matar minha esposa e matar os meus filhos. Ou seja, o Deus que era bondoso, o Deus que tinha uma promessa, o Deus que tinha um cuidado, agora virou um outro Deus. Um carrasco que queria destruir a família e destruir a mim. Só na meditação que eu percebo isso. Só na leitura da palavra que eu estudo, que eu entendo isso. É meditando. Ué, mas por que Josué conseguiu perceber isso? Porque ele cria naquilo que Deus disse. Crer naquilo que Deus disse faz a minha mente mudar. E o estudo da palavra faz a minha vida tomar decisões a respeito do que a palavra diz.
É claro isso, meditação e estudo da palavra são duas coisas diferentes, apesar de você ir no mesmo lugar. Você vai ter que ir no mesmo lugar, que é a palavra de Deus. Mas um você medita, transforma a mente, e o outro você age. Esse versículo aqui poderia ser complementado de Romanos 12, tá? Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para então você poder experimentar, através do estudo da palavra, como é boa, como é perfeita e como é agradável a vontade do Senhor. Aqui você troca os pensamentos, aqui você age segundo a palavra. Aqui você pensa como Deus pensa. E aqui você age como os filhos da fé agiria. A Bíblia vai dizer que nós recebemos a mente de Cristo, correto? Todos sabem disso? Então, nós recebemos a mente de Cristo, ou seja, nós recebemos a mente de como Deus pensa. Como que Deus pensa a respeito desse assunto? Como que Deus pensa a respeito daquele outro assunto? Se você, às vezes você pode ter um, um entendimento no espírito. Eu acho que isso daqui está assim, mas eu acho que eu agiria dessa maneira. Correto? Quantas vezes você tem duas opções? Aí a opção de Deus está lá no espírito, falando a você. E aí a mente fala assim, não, mas isso eu acho que não vai descer. Não, mas eu vou escolher dessa forma aqui porque eu não sei porquê, mas eu sei que eu acho que é isso, eu creio que é isso. Ou seja, o espírito está falando uma coisa e a mente está tentando racionalizar. A racionalização é onde está o erro, porque a palavra de Deus a gente não racionaliza, a gente obedece. Imagine, o povo estava na terra de Canaã, eles viram um gigante, ele falou, racionalmente o que é que eu vou fazer? Vou fugir, porque eu não tenho como lutar com ele. Mas a fé dizia, obedece, entra na terra, porque o nosso Deus lutará pela gente. É fé, verdade? Então assim, meditação, eu entendo e compreendo como Deus pensa a respeito do assunto. No estudo da palavra, eu vou saber como agir naquela circunstância. Amém? Oração é eu pegar a palavra de Deus, mas orar, entendendo, acreditando, crendo que Deus responderá a minha oração. Não importa em que momento, não importa qual hora, eu sei que Ele responderá, porque Ele disse que se eu fizer daquela maneira, orando ao Pai, crendo no coração, Ele vai responder. Só que muita gente fala assim, vamos orar, tá? Pai, em nome de Jesus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai orando, vai orando, vai orando, mas a gente está no nosso ser, a gente não está direcionando a palavra a quem deveria ser direcionado. Nós estamos apenas orando. Orar com convicção daquilo que Deus diz é saber que a palavra de Deus eu estou devolvendo para Ele e reivindicando aquilo que Ele disse que Ele queria fazer. Que Ele mesmo queria fazer, não que eu quero que Ele faça. Exatamente, boa percepção. Exatamente, ou seja, no momento de dificuldade, obrigado, Aldo, foi até bom você falar sobre isso. No momento que o problema acontece, da dificuldade, em vez de eu pegar a palavra de Deus e confessar, imagine que eu estou vendo um problema. Falei, não, eu sei que o Senhor vai fazer isso. Eu sei que o Deus disse que vai fazer isso. A palavra dele me ensina que ele vai prover todas as coisas em nome de Jesus. Eu começo a confessar a palavra de Deus através da minha oração. Aquilo vai gerando uma atmosfera de fé, o Espírito vai gerando, Deus aproveita a sua palavra e a Bíblia fala que a palavra de Deus sempre vai produzir o fruto pela qual ela foi destinada. Verdade ou não? Então assim, se é oração de libertação, Pai, eu sei que o Senhor ama essa pessoa, eu sei que o Senhor desejaria libertar, Senhor, me dá uma oportunidade, abençoa essa pessoa, abre a mente, o entendimento. Eu estou orando com convicção, eu estou orando com inteligência a respeito do assunto. Jejum. Jejum é eu jejuar, estou orando sobre todas as coisas, eu posso aproveitar e jejuar. De que forma, Marcelo? Bom, eu geralmente quando eu vou jejuar, é muito difícil fazer esse jejum que eu não como isso, ou, tipo de Daniel, não sei se já fizeram essa leitura,
que Daniel não só comia verduras, não comia carne, não comia nada derivado do leite. Bacana, vocês podem jejuar, não há problema. O mais importante é você focar no que você quer fazer, executar, estudo da palavra, executar e tá tudo bem e esperar o mover de Deus. Porém, eu até esqueci de dizer essas coisas, a meditação, a oração e o estudo da palavra, ela não é um, nós não podemos cair no legalismo para achar que fazemos isso, somos santos, andamos em santidade, somos, não. Isso como nós estamos estudando, são disciplinas. Disciplinas, essa palavra vem do, deixa eu ver de onde que vem aqui, gimnase. Eu vou até escrever para vocês. Aqui, ó, disciplinas espirituais. Essa palavra vem do grego que é, vou botar aqui, tá? Gimnase. Nazi com Z, né? Isso. Ó, gay não, aqui é G. Na Bahia fala G. Gimnaze. Gimnase. Essa palavra gimnase, ela tem. Dá para enxergar aí, doutora? Gimnase. Deixa eu apagar aqui que eu escrevo mais separado. Gimnase. Ela é disciplina. Essa palavra, ela tem uma expressão, ela significa exercitar-se, que vem das Olimpíadas gregas daquela época. Então, exercita-se na piedade, era esse sentido. Então, disciplina é exercitar na meditação, exercita-se na oração, exercita-se no jejum e exercita-se no estudo da palavra, porque isso te dá suporte. A salvação é uma coisa que o Senhor trouxe para nós. Mas eu não posso caminhar na minha salvação ou no processo de santificação, porque santo é Ele e eu sou santificado. Através da sua justiça, daquilo que Ele executou na cruz do Calvário, se eu não tiver uma meditação, porque como é que eu vou conhecer a palavra do Senhor? Ou como eu vou pensar como Deus pensa? A oração, muito menos. A oração é muita chave de tudo aqui. Na verdade, eu acredito que se aqui fosse 100%, aqui seria 25, 25, 25. Porque eu não posso orar se eu não tenho o estudo da palavra. Porque como eu vou orar, eu vou orar em quê? Com base em quê? Porque a oração ela tem uma base. Ela tem uma base que é a justiça e a verdade do próprio Deus. E para conhecer isso, eu só consigo estudando a palavra. Para saber, é assim, Deus deixou um manual. Como que Deus pensa a respeito do casamento? Tem lá. Como que Deus pensa a respeito do jejum? Porque ele mesmo fez esse tipo de pergunta. Como que vocês estão jejuando se vocês não perdoam os seus conterrâneos, se você não liberta os escravos que vocês tomaram? O próprio Deus estava questionando o exercício, o exercitar do jejum que o povo de Israel estava fazendo. Quantos já leram isso? Já leram isso? Jesus falando, o Senhor falando bem assim, por que vocês jejuais e ficam envergados que nem sei lá, ele deu uma palavra lá que era uma árvore. Porque vocês jejuam para poder não pecar, mas você não libertou o teu povo, não deu liberdade aos seus conterrâneos. Não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, não está fazendo aquilo. Ou seja, como que eu vou fazer um jejum se eu não tenho o porquê do jejum?
ou como o jejum deveria estar, ou como minha mente deveria estar para jejuar. Amém? Então é preciso ter um equilíbrio nesse estudo, pois enquanto um erro de negligenciar essa disciplina, o outro é cair no legalismo. Sou crentão porque eu estou jejuando, ou porque eu passo 5 horas de oração, ou porque eu medito na palavra. Isso é legalismo. Você usa esses artifícios para dizer o quanto você é legal. E você não é legal. Quem é legal é Jesus. Amém? Nem eu, nem você. Nem eu, vocês somos legais. Nós nos tornamos legais mediante o que Jesus fez. Outra questão é que a prática dessas disciplinas, elas não dão o mérito de santidade. É Deus que nos santifica através da... Mais ou menos. Isso daqui eu também diria pelo jejum. Mas a palavra de Deus, Jesus ora e fala assim: ó Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, quando conhecemos a palavra e andamos na verdade, somos santificados. Somos santificados, é muito legal eu falar sobre isso, porque nós não nos tornamos intocáveis ou coisa desse tipo. É que quando a palavra de Deus começa a fazer efeito em nós, a vida dele transborda em nós. Esse texto está em João, bota aqui, tá? João 19, deixa eu ver se é esse. Ou 17, é 17. Ele falou assim, vou ler daqui todo. Falou assim: porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Uma das primeiras coisas que nós precisamos acreditar é que Jesus veio do Senhor e Jesus é Deus, para ele se tornar Senhor das nossas vidas e o nosso Salvador. Então, quando nós cremos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós cremos que ele foi enviado de Deus, que é o que ele está dizendo ali. Ó. É Jesus que está dizendo isso, tá? Verdadeiramente conhecer o que saí de ti e crer o que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ou seja, tudo que eu tinha contigo, eu também, o Senhor, tudo que eu tenho é teu e tudo que eu sou é teu. E agora, por conta disso, eles me conhecendo e conhecendo você, eu sou glorificado. Em quem? Em nós. Porque quando nós o aceitamos, nós aceitamos que Deus enviou Jesus e ao mesmo tempo ele se tornou Senhor da nossa vida. E quando acontece isso, ele é glorificado. Por quê? Sempre a gente precisa entender que nós tínhamos o Senhor. Nós não temos assim, eu não quero ser de Deus e eu não quero ser de Satanás. Eu posso ser neutro. Não existe isso. Não existe isso. Eu quero que isso fique bem claro na vida de vocês. Quando vocês não eram cristãos, vocês eram de Satanás. E não tem como. A Bíblia não diz que vocês eram neutros. Porque se o escrito de dívida que era contra nós, ele rasgou. Agora, se o Senhor se torna Senhor da minha vida, significa que o Satanás perdeu o senhorio. Agora, só o que acontece, que muita gente na igreja tem um Salvador, mas Jesus não é Senhor. Por quê? Porque ainda não obedece da maneira que deveria obedecer, ainda não entregou aquelas áreas muitas vezes que temos a dificuldade porque viemos no mundo. Romanos vai falar sobre isso, Romanos 6. Se vocês lerem ali, vai dizer assim,
ora, agora devemos pecar para que a graça aumente? Ele fala assim, Paulo fala, naturalmente que não. Aonde era o pecado da tua vida? Aonde era o meu pecado? Eu entendo, eu sei onde era o meu pecado. E nesse lugar, a Bíblia vai dizer que a graça superabundou. Ou seja, agora eu tenho uma medida de graça muito maior nessa área. E muitas pessoas não entenderam isso, que a graça de Deus está disponível justamente naquela área que você tinha mais dificuldade. Tinha pessoas que tinham muito mais dificuldade, mas a graça de Deus superabundou. Vamos mais um? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, em teu nome, que me deste. Incrível que eu vou lendo isso e o entendimento vem. Eu não tinha lido isso. Ó. Eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Que nome que Deus deu para este homem que ele está falando aí? Que nome? Guarda-os em teu nome, que me deste. Qual foi o nome que Deus deu a este homem que está falando aí? Jesus. É por isso que nós expulsamos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, guarda no nome que me deste. Qual é o nome que você me deste? Jesus, guarda no meu nome, Jesus. Porque o nome dele terá que dobrar toda a língua e confessará ao nome de quem? Ao nome de Jesus. Porque no céu, Jesus agora tem outro nome. No céu, Jesus não tem mais o nome de Jesus. O nome de Jesus só é usado na terra para este momento. Quando chegar no céu, todos nós teremos uma mudança de nome, inclusive ele já tem uma mudança de nome. Leram isso em Apocalipse? Tem um nome. O nome que eu não sei o nome dele no céu. Sei o nome dele na terra. Então, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Em teu nome, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as escrituras. Emanuel, eu não estou conseguindo ainda. Agora, mudou? Não, eu quero para NVI. Não, Bíblia Viva. Bíblia Viva, peraí. Já, mas. Não. Então eu tinha que. Tá, valeu. Olha lá. E agora vou para a sua presença. Eu lhes disse estas coisas enquanto eu estava com ele no mundo, para que ficasse transbordando da minha alegria. Eu lhe transmiti a sua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Eles não são deste mundo como eu também não sou. Que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando a verdade, a sua palavra. Era isso que eu queria dizer. Como nós somos santificados? Pela palavra. Essa disciplina, ela nos ajuda a compreender mais a palavra, porque quando eu medito, eu conheço o pensamento do Senhor. Quando eu oro, eu peço faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu jejuo, eu mato a minha carne para não tomar decisões que eu gostaria. E o estudo da palavra, ela me ensina a tomar decisões segundo a palavra. E como eu sou santificado? Através da palavra. Olha lá. Que o Senhor os faça todos puros e santos, ensinando-lhe a verdade. A sua palavra é a verdade. O Senhor já nos fez puros e santos. Quando ele morreu na cruz, ele efetuou a justiça de Deus. Isso vai estar em Romanos. Eu li
Eu fiz a minha meditação no livro de Romanos 4. E no dia que eu for falar sobre meditação, que vai ser a minha a próxima aula, eu vou trazer. Eu fiz. Porque ela fala justamente desse tema aí, ó, puros e santos. Ó, Romanos 4, tudo que está anotado aqui, tá vendo? Aí ele fala sobre a circuncisão, incircuncisos, circuncisão. Ele repete várias vezes a mesma palavra. Só que quando eu vou para Colossenses, ele falou que a nossa circuncisão, ela foi feita através do Espírito Santo, porque nós não somos judeus. Os judeus eram circuncidados para dizer que eles pertenciam à família de Abraão e se pertencia a Deus pela circuncisão. E nós que somos gentios? Ele falou que o Senhor executou a circuncisão através do seu Espírito Santo quando veio habitar em nós. Ou seja, ele te removeu a carne, a carnalidade e o domínio de Satanás por causa do Espírito Santo. Nos tornou puros e santos. Agora, como eu ando nessa verdade? Estudando a palavra. Primeiro meditando, fazendo orações, jejuando e estudando a palavra. O estudo da palavra vai me fazer caminhar segundo aquilo que Deus diz na sua palavra. A meditação, ele vai me ensinar como Deus pensa a respeito. A oração, eu vou orar segundo a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que tudo que você pedir segundo a vontade do Senhor, Ele os concederá. Então, como é que eu oro? Oro na palavra de Deus. E o jejum faz com que essa carne, ela não cale a carne durante esse momento de jejum. Eu fiz jejum de zerado. Começava às 7 horas da manhã e ia até 4 ou 5 horas, dependendo do que eu tinha estabelecido por conta de eu ter alguma atividade ou alguma outra. Mas eu passava a manhã inteira sem água, sem um cafezinho, sem... As primeiras vezes lá atrás, quando eu fazia jejum, sem o cafezinho, dor de cabeça. Mas eu resisti, eu falei, não, eu preciso fazer o jejum porque qualquer coisinha, não, vou tomar um cafezinho. Qualquer coisinha, não, a carne tem que entender que quem está no domínio sou eu, minha alma e meu espírito, e não as minhas necessidades. E também o benefício do jejum cientificamente é poderoso, todo mundo sabe disso, né? Mata as células mortas, faz limpeza nos órgãos, fígado, não sei o quê. É por isso que Deus disse que tinha que jejuar. Pedia um jejum. Jejum é uma coisa muito importante nas nossas disciplinas espirituais. Vamos parar aqui agora. Depois eu só vou fazer uma continuação e vamos estar liberados, tá? Vamos parar um pouco.